Olá, alunos, tudo bem? Bom, finalmente aí trazemos o último vídeo, a última parte sobre os nossos estudos sobre o Egito Antigo. E no vídeo de hoje vamos trazer algumas características bem gerais a respeito dos aspectos da história do Egito Antigo: economia, política e sociedade. Bom, vamos começar. Relembrando aí das aulas anteriores, que estamos falando de uma das maiores civilizações da humanidade, civilização essa que teve aí por volta de 3.000 anos de história, e tudo começou com o povoamento no fim do Paleolítico, com a formação de pequenos grupos, passando pelos núcleos urbanos com atividade agrícola no período Neolítico, e por fim aí com a criação dos nomos, regiões autônomas e independentes que eram governadas por seus nomarcas. A história do Egito Antigo se inicia mesmo com o processo de unificação territorial entre o Alto Egito e o Baixo Egito, unificação territorial que foi liderada por Menes do Alto Egito, que ficava ao sul. Ele inicia então esse processo de unificação territorial, consegue unir Alto e Baixo Egito, iniciando então toda a civilização que é mundialmente conhecida. O Egito Antigo também é uma civilização, foi uma civilização de conhecimentos muito importantes a respeito da medicina, engenharia, arquitetura e a arte. E temos, através de seus monumentos, pirâmides, obeliscos, marcas importantes a respeito dessa grande civilização. Todo o desenvolvimento do Egito Antigo aconteceu principalmente por causa da fertilidade da presença do rio Nilo, com enchentes previsíveis, irrigação do solo, permitiu aí uma produção agrícola muito estável e muito rica. Além da produção agrícola, tivemos também extração mineral, metais preciosos, arrecadação de imposto, caso houvesse um domínio sobre um outro povo, e também os períodos históricos do Egito Antigo, já mencionados nas aulas anteriores. Além dos períodos do Egito Antigo, marcado por eventos importantes, guerras, as dinastias dos faraós, houve também muitos momentos de crise, houve muita rivalidade entre administradores e o próprio faraó, nobres e o faraó, cidades que viviam em disputa por maior governo, por maior participação. Ocorreu também a invasão dos Ixos, como mencionado na aula anterior, e invasões estrangeiras, finalizando a autonomia egípcia, quando a gente fala de um processo de declínio histórico para o Egito Antigo. Aqui estão os períodos históricos para o Egito Antigo. Os mais conhecidos são, a gente acaba dividindo a história do Egito Antigo em 3 períodos mais conhecidos: Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Entre cada período citado tem os períodos intermediários, que são aqueles momentos de crises internas e instabilidade política. Quando falamos em período de declínio do Egito Antigo, falamos da época baixa, reino ptolomaico, dominação romana e dominação árabe, onde o Egito Antigo vai ser províncias de impérios estrangeiros. Bom, trazemos então agora alguns aspectos gerais a respeito do Egito Antigo. A economia no Egito Antigo está baseada principalmente na agricultura por causa da presença do rio Nilo. Quando a terra estava fértil, havia trigo, cevada, frutas, legumes, linho, papiro e algodão. De alguma maneira, o Nilo servia para a pesca também e garantia a unidade política ao Egito Antigo, porque era uma via utilizada também para comércio, para viagens e para comunicação entre os 2 pontos do território. Para melhor aproveitar o rendimento do terreno, os egípcios desenvolveram sistemas de medida e de contagem. Afinal, o imposto era pago em forma conforme o tamanho da área cultivada e era preciso anotar com exatidão as quantidades cobradas. Esse trabalho de anotar, de registrar e de contar era parte da classe dos escribas. A terra pertencia ao faraó e os camponeses eram obrigados a dar parte de seus produtos para o Estado em troca do direito de cultivar o solo. Então teremos aí a presença dos camponeses, que obviamente poderiam trabalhar em seus territórios, em seus terrenos, mas deveriam dar parte de sua produção para o Estado, para o faraó. No entanto, a construção de diques, reservatórios e canais de irrigação era tarefa do Estado, que empregava tanto mão de obra livre quanto mão de obra escrava. Além da atividade agrícola, das construções que pertenciam ao Estado, ocorreram exploração aurífera de metais preciosos, a exploração de povos dominados com a cobrança de imposto e também as relações comerciais travadas entre o Egito Antigo com outras regiões. Então teremos também aí a fabricação de diversas joias que vão estar representando o glamour, a arte, né?
o uso de metais preciosos também, tanto na arte egípcia quanto na própria religião. Além da economia, tivemos aí a presença de uma política, e a política do Egito Antigo tinha as seguintes características. Estamos falando de um estado teocrático, onde a política tinha muita influência da religião. O faraó era considerado um deus vivo na terra, seria a própria encarnação de Horus, e a política, então, tinha essa influência religiosa em vários aspectos, tanto na justiça, na religião, na economia, na própria política. Então, a política era centralizada na figura do faraó. Por ser o faraó uma reencarnação do Deus vivo, Horus, na Terra, a política do Egito Antigo acabava também sofrendo influência da religião. Obviamente, existia uma ajuda de um corpo forte de auxiliares e funcionários, escribas, sacerdotes, nobres e exército, mostrando aí que, apesar do faraó ter poderes ilimitados, era muito importante que houvesse, junto com o faraó, a presença desse corpo de funcionários, esse corpo de funcionários reais. Aspectos políticos: teocracia, um sistema de governo em que as ações políticas, jurídicas e policiais são submetidas às normas de alguma religião. Lembrando que a palavra theo em grego quer dizer Deus, então é a presença e a influência religiosa. O faraó era um líder político com poderes ilimitados, considerados um Deus encarnado entre os homens. E para a história do Egito Antigo ocorria muito laços de pessoalidade. A importância de uma pessoa também estava relacionada de acordo com a sua proximidade com a figura do faraó. Então, são essas algumas características importantes para o Egito Antigo. É uma política teocrática e é uma política com muita influência da religião. É o nome que a gente dá de teocracia, onde o faraó tinha poderes ilimitados, mas o seu governo, para ser bem efetuado, precisava contar aí com um corpo de auxiliares forte e organizado. Bom, quando falamos da religião no Egito Antigo, estamos falando de uma religião politeísta, onde os egípcios acreditavam em diversos deuses. E a religião do Antigo Egito dominava praticamente todos os aspectos sociais, onde cada região dentro do Egito Antigo poderia ter os seus deuses regionais e os seus deuses mais adorados. A unidade política egípcia se organizou em torno, então, desses grandes deuses que a sociedade deveria cultuar. As principais características: a religião politeísta poderia ser antropomórfica, onde os deuses teriam aspectos humanos, poderia ser zoomórfica, onde os deuses teriam aspectos de animais, e também poderia ser antroposomórfica, onde os deuses teriam aspectos humanos e animais ao mesmo tempo, como era o caso do deus egípcio Anubis e da deusa egípcia Bastet. Essas são as principais características da religião egípcia, lembrando que os egípcios acreditavam fielmente em sua religião, e a religião egípcia estava presente aí em todos os aspectos sociais. Os deuses também deveriam estar sempre contentes para continuar abençoando a terra dos egípcios e também o governo do faraó. Voltando para o aspecto da sociedade, a população do Antigo Egito era dividida em classes sociais. A primeira era constituída pelos membros da família real, depois viria o sacerdote, nobres, escribas, guerreiros, mercadores e os artesãos. Lavradores e operários e servos faziam parte da classe baixa da sociedade do Egito Antigo. A sociedade era extremamente rígida, estratificada e não havia mobilidade social. Estamos falando aí em uma ordem dada, onde cada grupo social conhecia os seus direitos e os seus deveres e quais eram as suas posições dentro do Egito Antigo. Para finalizar, podemos olhar agora os aspectos da arquitetura. A arquitetura no Egito Antigo é uma arquitetura de uma das civilizações mais influentes ao longo da história, que desenvolveu uma vasta gama de estruturas diversas e grandes monumentos arquitetônicos ao longo do Nilo, incluindo as famosas pirâmides e templos, no período entre 4000 a.C. até 30 a.C. Os egípcios demonstraram nas suas manifestações artísticas uma profunda religiosidade
E também aí um caráter monumental aos seus templos, geralmente construídos de formas majestosas, grandiosas e magníficas, e voltado aí principalmente para as pirâmides, como esse exemplo máximo da arquitetura do Egito Antigo. Bom, ficamos por aqui, aprendemos então um pouco a respeito do Egito Antigo, nesses 3 vídeos que a professora gravou para vocês, a respeito da história do Egito Antigo, os principais faraós, as principais características de cada período histórico, lembrando que se trata do Egito Antigo, de uma das maiores e complexas civilizações da humanidade, contou aí com mais de 3.000 anos de história, e é quase impossível retratar todos os aspectos dessa importante civilização. Mas trouxemos então as características principais da civilização do Egito Antigo, que até hoje está em volta de mistérios e muita grandiosidade. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado e finalizamos então os nossos estudos sobre o Egito Antigo, prosseguindo aos nossos estudos sobre outros temas, outros conteúdos. Então, até o próximo vídeo. Obrigada, tchau!